perguntarmos às pessoas dos feitos de Davi, você se lembra de Davi, o Davi da Bíblia? A pessoa vai falar, sim, eu me lembro. O Davi que cuidava das ovelhas do seu pai, eu me lembro. O Davi que matou o gigante Golias, eu me lembro. O Davi que projetou a construção do templo, eu me lembro. Então, se nós perguntarmos, é normal que todos conhecemos a Davi. Isso é normal. E se a gente perguntar sobre o feito de Davi, de matar um gigante, também é normal que as pessoas conheçam esse feito. Só que quando eu estudava para trazer uma mensagem, teve algo que me chamou a atenção nessa palavra de Davi, nesse acontecimento na vida de Davi. Diante de várias coisas que me chamam a atenção, foi a questão de enfrentar um gigante. E me chama a atenção porque nós enfrentamos gigantes diariamente. Diariamente nós passamos em nossa vida a luta e a batalha contra gigantes. Seja o gigante dentro da nossa casa, em meio à família, a algum acontecimento, seja dentro das nossas empresas, seja enfrentando desafios pessoais, seja enfrentando talvez a depressão ou a ansiedade, ou enfrentando o medo de ser ou não ser algo. Então é normal que nós enfrentamos gigantes. É normal nós enfrentarmos os gigantes. E me chamou a atenção isso. E me chamou a atenção essa palavra. Então os versículos que nós separamos, eles vêm dizendo assim: Davi, porém, disse ao filisteu, Golias, ao gigante, ele diz assim: tu vens contra mim com a espada, com a lança, com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Talvez esse último versículo possa parecer um pouco forte, quando fala: eu vou te arrancar a cabeça, e o teu corpo eu vou entregar às aves do céu e às feras, e também vou deixar saber através disso que há um Deus em Israel. Mas a questão aqui que me chama a atenção é que Davi, ele para diante do gigante, e eu vou deixar essa história contada de uma forma simples, simplificada, mas Davi, ele se encontra de frente ao gigante num momento em que várias pessoas poderiam se encontrar, mas nenhuma pessoa se colocava na posição de ir contra esse gigante, mas Davi se coloca. E quando Davi se coloca nessa posição, ele tendo que enfrentar o gigante, ele diz: você vem com todo o preparo que você tem, mas eu vou em nome de Deus. Você vem com tudo que você tem de proteção, de espada, de arma, de dardos inflamados, de laço de passarinheiro. Você vem de todas as formas que você pode para me atingir, para me dominar ou me matar. Mas eu vou em nome de Jesus. E essa é a nossa realidade também. Nessa tarde da vitória, essa é a nossa realidade. Qual a realidade? Que nós enfrentamos gigantes. E que de toda maneira que o gigante vier até nós vamos em nome de Jesus. Nós vamos em nome do Deus de Israel, o Deus que é vivo. Então me chamou a atenção. E eu gostaria de deixar primeiro aqui a história de Davi. A história de Davi contra Golias. 1 Samuel capítulo 17 vem falar que se encontra em um campo de batalha. E quando se encontra no campo de batalha, de um lado está o exército filisteu e de outro lado está o exército de Israel. O exército de Israel representando o povo de Deus, o exército filisteu representando os inimigos. E é interessante que esses inimigos existem até os dias de hoje. E eu não estou falando do povo ismaelita, israelita, do povo... Não. Eu estou falando da nossa vida espiritual. Eu estou falando da nossa vida sentimental. Eu estou falando da nossa vida pessoal. Eu estou falando da nossa casa nesse momento. Eu estou falando da nossa vida. Os inimigos existem. E é uma realidade. E quando eles se encontram no campo de batalha, quando eles se encontram frente a frente, levanta-se um homem grande, forte, de batalha, preparado, experimentado na guerra, por nome de Golias.
E a Bíblia vem falar que esse homem, ele afronta o povo de Deus. E é interessante, se eu parar aqui, quantos de nós temos várias vezes sido afrontados pelo inimigo? Não vou dizer cotidianamente, mas eu vou dizer que muitas das vezes nós nos pegamos sendo afrontados pelo inimigo. Ao se deitar, será acusado. Ao se levantar, será afrontado. Ao realizar uma obra de Deus, passar por dificuldades de pessoas que nós não imaginaríamos que passaríamos. Então a verdade é que o inimigo se levanta contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra o nosso sentimento, contra a nossa vida espiritual. E é interessante que ele se levanta afrontando e dizendo: se você vier e me ferir, nós serviremos a vocês e iremos embora. Mas se eu conseguir ferir a vocês, então vocês serão meus servos. Essa é a vida espiritual que nós passamos. Essa é a vida que muitas vezes nós enfrentamos de forma calada ou de forma mais restrita possível. E a Bíblia vem dizer que Golias, por vários momentos, ele fica afrontando a Israel no meio da guerra. E não se levanta ninguém do povo de Israel. E nesse momento, entra em cena Davi. Davi está na sua casa, cuidando das suas ovelhas. O seu pai manda chamar a Davi e diz: Davi, vai levar alimento para os seus irmãos e vai levar alimento ao líder do batalhão dos seus irmãos. É interessante que as pessoas dizem assim, que Davi foi levar queijo aos seus irmãos, quando a Bíblia vem dizer que Davi foi levar trigo tostado e pães para os seus irmãos, mas Jessé, o seu pai, ensina uma lição para Davi que eu e você temos que carregar. Que lição é essa? Jessé, ele separa queijos. Eu acredito que naquela época os queijos deveriam ser um alimento mais nobre do que os pães. Ele separa e diz: olha, Davi, você está vendo esses queijos? Você leva como uma forma de primícia ao líder do exército. É interessante que uma parte das nossas primícias nós devemos levar aos nossos líderes. Nós devemos amar e cuidar dos nossos líderes, porque eles zelam por nós. Não estou falando pelo pastor estar aqui, mas eu tenho que dedicar a minha vida também ao líder da nossa igreja. É bíblico, as primícias são bíblicas, e isso nos traz bênção para nossas vidas também. Mas continuando, Davi ele chega até no meio do exército e ele vê que no meio do exército está acontecendo um reboliço. Está acontecendo um reboliço e ninguém entende o que está acontecendo. E Davi se achega, o seu irmão, ele diz: Davi, o que você está fazendo aqui deveria estar cuidando das ovelhas do nosso pai. E ele diz: não, vim trazer alimentos. Mas ele pergunta: o que está acontecendo? E então as pessoas falam para Davi: Davi, se levantou um homem grande, forte, poderoso, que está afrontando o nosso povo, que está afrontando o Deus de Israel e que ninguém tem coragem de enfrentar. E assim é nas nossas vidas. Muitas vezes nas nossas vidas se levantam situações, se levantam momentos, se levantam dificuldades que nós olhamos para o lado, olhamos para frente, para trás e pensamos: como que eu vou enfrentar essa situação? São os gigantes das nossas vidas. Quantas vezes eu passei, e eu imagino quantas vezes as irmãs também passaram por situações dessa maneira, seja dentro de casa, seja com o esposo, seja com filhos, seja com os pais, sejam na vida profissional, na vida matrimonial, de se levantar gigantes e nós olharmos e pensarmos: o que eu vou fazer nesse momento? O que eu vou fazer agora? É interessante que a Bíblia vem dizer no versículo de número 16, que Golias durante 40 dias afrontava o povo de Israel. Durante 40 dias Golias afrontava: olha, me enfrentem, olha, tirem um momento para mim, tragam alguém para batalhar contra a minha pessoa. E os gigantes nos afrontam também. Os gigantes vêm para afrontar a nossa vida. Os gigantes vêm para experimentar a nossa vida, vêm para testar a nossa vida. E nós devemos nos posicionar contra isso. E é isso que eu venho trazer nessa tarde da vitória. Qual o posicionamento nós devemos ter diante dos gigantes das nossas vidas? Quais são os posicionamentos? Porque a Bíblia nos traz posicionamentos, formas, atitudes. E eu separei 3 posicionamentos que nós devemos tomar para enfrentar os gigantes da nossa vida também. É interessante que talvez você possa pensar assim: nossa, o Júnior gosta do número 3, é que fica fácil da gente gravar.
É 3 isso, é 3 aquilo, é 3. É que fica fácil da gente guardar na nossa mente esse número 3. Então o primeiro posicionamento que nós devemos ter chama-se atitude. Atitude. Quando um gigante se levanta na nossa vida, quando uma dificuldade se levanta sobre a nossa vida, nós devemos tomar atitude. É lógico que uma atitude em Cristo. Uma atitude segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Mas quando uma dificuldade se levantar, para que eu possa obter a vitória, é necessário que eu tenha atitude. Se eu não tomar uma atitude, um posicionamento de atitude, como eu vou alcançar a minha vitória? Não tem como, fica difícil. Então Davi, ele toma atitude. Davi, ele chega, ele olha, e a primeira coisa que ele diz, quando ele sabe o que está acontecendo, ele fala assim: quem que é esse incircunciso filisteu? Ele fala: quem é esse gigante? E assim devemos ser nós também. Quem é este que está vindo contra a minha casa? Quem é este que está se levantando contra a minha igreja? Quem é este que se levanta contra mim no trabalho? Quem é este? E olha que Davi, ele não faz isso por ego, mas ele fala: quem é este que afronta a Deus? Se a minha família está dedicada às mãos de Deus, a partir do momento que o gigante afronta a minha família, automaticamente está afrontando a Deus, porque eu coloquei a minha família nas mãos de Deus. Se o inimigo vem contra a minha mente, contra o meu coração, ele está afrontando ao próprio Deus e não somente a mim, porque eu já entreguei a minha vida a Deus. João capítulo 1, versículo 12, vem dizer que se declararmos com a nossa própria boca, nós somos aceitos como filhos de Deus. A partir do momento que eu me entrego como filho e filha de Deus, a afronta é contra o Deus vivo. Então eu tenho que tomar uma posição, uma atitude de dizer: quem é este que se levanta contra? E são nas áreas da nossa vida. Às vezes eu falando aqui, a gente imagina só na área espiritual, mas é dentro da nossa casa, é no meio da nossa família, é no meio do nosso emprego, é no meio da nossa empresa, é no meio do nosso ministério, é no meio da nossa vida. É da nossa vida. E Davi se levanta e a primeira coisa que ele faz é ir acalmar aquele que era o líder. E eu acho isso interessante. No versículo de número 32, Davi primeiramente ele vai até o rei Saul e acalma o rei Saul. Não desfaleça, rei, o teu coração por causa dele. O teu servo vai pelejar contra o filisteu. Davi, ele toma uma posição de peleja. E nós devemos tomar essa atitude de pelejar contra o inimigo das nossas almas. Nós devemos tomar essa atitude de se levantar em oração, de se levantar diante de Deus e dizer: Deus, Ele te afronta, Ele te enfrenta. O versículo de número 26, como eu já falei, o próprio Golias está dizendo, o próprio Davi está dizendo: quem é esse? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E nós devemos ter a atitude de levantar a nossa voz e dizer: quem é este que está afrontando o meu lar? Quem é este que está afrontando o meu coração? Quem é este que está afrontando o meu esposo, a minha esposa? Quem é este que afronta os meus filhos? Quem é este que afronta o meu pastor? Quem é este que afronta o meu patrão? Quem é este que afronta a minha empresa? Quem é este que afronta? Quem é esse gigante? Porque nós servimos a um Deus vivo. E o Deus que nós servimos, Ele é infinitamente maior do que qualquer gigante. Então nós devemos ter atitude. Golias, ele afrontou durante 40 dias. A Bíblia vem falar no versículo 24 que quando Golias aparecia, todo mundo batia em retirada, os soldados fugiam da presença de Golias porque tinha medo. Então é necessário que no momento da dificuldade, em vez de nós fugirmos da realidade, a gente parar, olhar e falar: quem é este que afronta? E ter a atitude de ir em frente e combater a este que está afrontando. Nós devemos enfrentar esse gigante e tomar posição. E o que a Bíblia fala sobre essa posição? Mateus capítulo de número 6, ou melhor, capítulo 6 e versículo 6, a Bíblia vem falar assim, projeta para mim, fazendo um favor: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai, que está em secreto. Quando você entra no teu quarto para apresentar a tua oração, a tua petição a Deus, Ele já está lá. Os soldados que serviam ao exército de Israel, do Deus vivo,
num determinado momento de medo, esqueceram do Deus que servia. A Bíblia nos mostra isso. Mas chega um baixinho, ruivinho, pequenininho, que olha e fala: quem é esse? Quem é esse? O Deus que nós servimos é maior. Nós devemos tomar posição. Nós precisamos tomar posição quanto a tudo aquilo que nos pertence. É a nossa casa? Vamos nos posicionar para ter vitória. É a nossa família, é o nosso casamento, são os nossos amigos, é a nossa empresa, é a empresa em que trabalhamos ou que nós temos e presidimos. O que está acontecendo? Aonde o gigante tem se levantado? É momento de eu tomar posição. Entrar no meu quarto, orar, porque eu sei que Deus está me esperando ali. E eu sei que a vitória vem através desse Deus vivo de Israel, a quem nós servimos, a quem nos trouxe um Salvador, que morreu por mim e por você, que nós servimos também, que nos justifica, que nos traz paz e que nos torna vitoriosos. É hora de tomarmos atitude. O primeiro posicionamento para uma vitória contra o nosso gigante chama-se atitude. Atitude. O segundo posicionamento que nós devemos ter, além da atitude, chama-se crer na vitória. Crer na vitória. Nós devemos nos posicionar, nós precisamos ter uma atitude, mas nós precisamos crer e acreditar no que vai acontecer. Quando entramos no nosso quarto, quando entramos no momento de batalha espiritual, quando entramos no momento a sós com Deus, nós precisamos acreditar e crer em tudo quanto temos pedido ou batalhado contra. Se eu creio na minha vitória dentro da minha casa, eu tenho que orar crendo. Crer. É interessante que ainda essa semana nós tivemos uma aula sobre isso. Eu vou até pegar aqui a escrita dos nomes, porque são nomes hebraicos. Mas nós precisamos tomar uma posição de crer, de fé, que chama-se emuná. É crer, é saber. Existe algo chamado pistes, uma fé chamada pistes, que acredita, mas não tem certeza. Ela acredita que pode acontecer. A nossa fé tem que se chamar emuná. Acreditar sabendo que vai acontecer. Davi, quando ele se posiciona, que ele toma atitude, o versículo de número 32, fazendo favor, 1 Samuel 17, 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois ainda é moço e ele guerreiro desde a mocidade. Davi duvidava da vitória dele? Davi simplesmente falou: não fica triste o teu coração, eu vou batalhar. Não desfaleça a tua alegria, porque eu vou até a batalha. E Saul fala: Davi, você ainda é moço, você ainda é jovem, vou trazer para a nossa vida de hoje. Você ainda não tem entendimento e conhecimento suficiente para isso. Você ainda é fraco para isso. Você ainda tem dificuldade para isso. Você ainda está num nível muito raso para isso. Porque geralmente quando a gente vai enfrentar algum gigante, a realidade é que quem está à volta e não crê da forma emuná, vai trazer essa realidade para nossas vidas. Pastor, você não pode conquistar mais porque ainda é pequeno. Júlio, você não pode mais porque ainda você está rasa. Você não pode porque você ainda não sabe, é pequeno. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele é treinado, ele tem armas. Aí versículo de número 37. Disse mais Davi: o Senhor já me livrou da garra de leões, da garra de ursos. O Senhor me livrará da mão dele também. Quando for enfrentar um gigante, quando nós formos enfrentar, nós temos que crer na vitória e dizer: é o Senhor que vai me livrar. É entender que não é através das nossas mãos que vamos obter a vitória, mas através dos nossos joelhos em oração ao Deus que nos guarda, que nos serve, que cuida de nós, que nos ama. A nossa vitória está em Deus. Salmo de número 33, versículo 18 em diante.
para mim, fazendo favor. Salmo de número 33. Salmo de número 33, versículo 18 em diante, vai dizer assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome lhe conservar a vida. Nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor Deus é quem nos protege contra o gigante e contra o inimigo. A nossa proteção vem de Deus. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. A nossa confiança está em Deus. Nós cremos na vitória a partir de Deus. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esperar em Deus, entregar a nossa vitória nas mãos de Deus, crer de forma emuná, crer sabendo que a vitória já é certa. Os soldados que ali estavam esperando de uma forma diferente. Os soldados que ali estavam reunidos esperavam nas suas próprias mãos. E a Bíblia, quando nós falamos das nossas próprias mãos, da nossa própria força, a Bíblia vai falar de uma forma totalmente diferente. Projeta para mim Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, versículo 5. Vem dizendo assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Não é eu não confiar no pastor Giovanni, não é eu não confiar na minha esposa, é eu confiar na minha própria força. Se eu confiar na minha própria força, eu não tenho felicidade alguma, eu não tenho fonte de alegria nenhuma. Se eu confiar na minha própria força, no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria, eu não vou alcançar a vitória. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo de número 7. Feliz o homem que confia no Senhor, e a sua esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto das águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. O nosso posicionamento é crer na vitória, e a nossa vitória está nas mãos do Senhor. Devemos confiar em Deus. Devemos esperar no Senhor. Como está a nossa confiança? Eu não posso deixar de perguntar isso. Você tem crido no Senhor? Tem depositado a sua fé no Senhor? Tem esperado sabendo que Ele vai realizar as grandes obras? Tomado atitude. Terceiro posicionamento, para nós caminharmos para o final. Terceiro posicionamento é confiar no Deus que servimos. Temos que ter confiança no Deus que nós servimos. O versículo 45 e 46 que nós lemos, Davi deixa bem claro, a Bíblia vem deixar bem claro, melhor dizendo, que o gigante Golias, ele vinha revestido de armadura. Ele vinha trazendo a sua espada, a sua lança, o seu escudo. Ele vinha totalmente preparado com os apetrechos de guerra. Ele vinha preparado para a batalha, mas Davi ia descendo. Só que é interessante que Davi, ele vinha tomando posicionamento. Davi, ele já tinha tomado atitude quando ninguém tomou. Davi, ele já tinha crido na vitória quando ninguém creu. Só restou a Davi confiar em Deus. Para Davi não precisou outra coisa, ele só precisou confiar em Deus. E é interessante que quando ele confia em Deus, quando ele olha para Saul e fala assim: o Senhor vai me livrar, ó rei Saul. O Senhor já me livrou dos leões, o Senhor já me livrou dos ursos. O Senhor vai me livrar desse gigante também. Saul olha, acredita em Davi, mas a confiança de Davi não era essa fé emuná, que confia sabendo que vai ser realizado. A confiança de Saul era aquela confiança duvidosa. Aí Saul, ele pega Davi e coloca em Davi uma armadura, um capacete, dá a sua espada para Davi,
E Davi ele vai dar o primeiro passo e ele não consegue nem se movimentar direito. Nós precisamos confiar no Senhor com o que Ele nos tem dado. Muitas vezes nós confiamos no Senhor dizendo, mas quando eu for igual o fulano de Deus, quando eu chegar nos pés do pastor Giovanni, aí eu prego bem. Quando eu chegar nos pés do Luciano Subirá, então eu viverei o sobrenatural. Não. É momento que nós vivemos o sobrenatural de Deus agora. Confiando em Deus agora. Com o que nós temos agora. E não tentar tomar de outra pessoa o que aquela pessoa já conquistou. A realidade é que nós podemos cada vez dar passos e nos tornar grandes e fortes em Deus. Essa é a realidade. Mas o gigante que nós temos agora é para enfrentar com o que nós temos agora. Agora. Nesse momento. O gigante não vai ficar esperando. O gigante não vai esperar nós concluirmos um curso, uma faculdade, um desenvolvimento, não. A Bíblia vem falar que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. E não para ficar esperando o nosso tempo. Não para ficar esperando. É momento de nos levantarmos confiando em Deus agora. Agora. A Bíblia vai falar que Davi, no versículo 40, a Bíblia vai falar que Davi ele desce sem armadura. Ele passa no riacho, pega algumas pedras, pega o seu alforje, pega a sua funda. Algumas pessoas falam de um estilingue. O interessante não é saber a arma, é a pedrada. O negócio está na pedrada ali. Um estilingue, desce com um cajado na mão. E é interessante que quando ele chega diante do gigante, o gigante olha para ele, pequenininho, cheio de pau, pedra, e fala assim, você está achando que eu sou um cão, um cachorro? O que você pensa que eu sou? Para você vir com pau e pedra para o meu lado. E todas as vezes que nós nos posicionarmos diante dos inimigos, diante dos nossos gigantes, ele vai nos afrontar, ele vai desfazer de nós. O inimigo vai lançar setas contra a nossa mente, para que a gente pense, eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou fazer? Que jeito que eu vou alcançar a vitória? Eu sou pequeno. Mas na realidade que nós temos que confiar no que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que nos esforçar com o que nós temos nas nossas mãos hoje diante de Deus. Golias despreza Davi. Ele despreza, ele tenta gerar no coração de Davi desprezo, inferioridade, pequenez. Mas Davi, ele não confiava na sua força. Davi, ele não confiava nas suas próprias mãos. Davi, ele confiava em Deus. Citando novamente João capítulo 1, versículo 12, que somos filhos de Deus, e Deus não cuidará dos seus filhos? Quanto nós fazemos por nossos filhos, por nossos sobrinhos, pelos nossos amigos, pela nossa casa, como será que o Senhor fará por nós? O quanto o nosso Deus pode fazer por nós? Infinitamente mais do que nós pensamos. Ele transforma aquilo que na nossa mão parece que é pequenino. A Bíblia vem falar que ele pega algumas pedras lisas de um riacho. Aquilo que para o homem é desprezível, aquilo que para o homem não serve, aquilo que para o homem é pequenino. Aí Deus ele transforma aquilo lá, porque o poder não está no homem, o poder está nele. O poder não estava na pedra, nem na funda, nem tampouco no cajado que Davi carregava. A força estava na confiança que Davi tinha no Senhor dos Exércitos. A nossa confiança, o nosso posicionamento deve ser de confiar em Deus e saber que Ele é poderoso para fazer muito mais do que as nossas mãos, do que o nosso pensamento pode alcançar. A nossa vitória está em confiar em Deus. O versículo de número 47 para mim, fazendo favor. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A nossa força não está na espada, a nossa força não está nas nossas mãos, a nossa força não está no que nós pensamos que somos ou podemos fazer. A nossa confiança está em Deus, porque a batalha que nós temos travada contra os nossos gigantes, essa batalha pertence a Deus e não a nós.
Amém, meus irmãos? Amém. Quais são mesmo os 3 posicionamentos? Devemos tomar atitude. Devemos crer na vitória. Crer sabendo, emunar, sabendo que a vitória já é certa. Acreditar e confiar no Deus que nós servimos, não em nossas mãos, mas em Deus. A guerra pertence ao Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar juntos? O pastor quer orar? Se as irmãs quiserem vir para frente, a gente ungir com óleo, orar por essa vitória.